Jane Arnold, está esperando também a Black Friday? Bom dia. Bom dia, eu estou mais quietinha esse ano, estou bem tranquila. Vamos ver, né? A gente tem que analisar bastante. E tem algumas coisas que fica tentadora, né? Bota aquela plaquinha ali na frente, você começa a olhar para ela, você passa um dia, passa dois, dali a pouco você vai olhar se o produto é bom mesmo, quando você vê, tá levando ele para casa. Tá levando, aí leva mais de um, né? Pois é, Dejane, e nosso convidado de hoje? Pois tem é. energia? Tem, e tem muito trabalho, e principalmente trabalho preventivo, viu? Hoje a gente vai falar sobre muita questão de trabalho preventivo. Primeiramente, bom dia a você, a toda a equipe, aos nossos ouvintes que estão aí pelo interior. A gente tem feito muitos informativos no Bom Dia Agro, falando sobre a prevenção e os cuidados aí para se evitar acidentes envolvendo a rede elétrica. Por isso, hoje aproveitamos aí esse feriado para trazer o Heitor Galdino, que é coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Mato Grosso, porque são muitos os trabalhos que são feitos debaixo da rede de energia, né? Principalmente com máquinas agrícolas. A gente vai falar de podas de árvores também. Heitor, bom dia, obrigada pela presença, por estar aqui conosco hoje. Bom dia. A gente que agradece, a Energisa que agradece, poder bater esse papo, poder conversar, né, com o Estado, conversar principalmente com a produção e com os moradores da área agrícola do Estado, né, trazer informações que salvam vida. Trazer informações, porque a energia, ela traz um conforto, ela traz o desenvolvimento, mas é um risco elétrico, né? Aonde tem a tensão e a corrente elétrica tem um perigo com a eletricidade. Então, o que eu tenho que fazer para poder evitar que acidentes aconteçam, né? E pela conscientização e pela informação, a gente vê que é o melhor caminho para se salvar a vida e o melhor caminho para se lidar com a energia elétrica. Nesse momento a gente está em Cuiabá com um tempinho nublado, previsão de chuva. Nós conversamos antes da entrevista também a previsão de chuva em outros locais, outros municípios do interior. Período de chuva aumenta o alerta das equipes também da Energisa. Neste momento existem aí problemas, algo a ser resolvido na questão da energia? Inclusive, Dejane, nossa primeira notícia hoje do estado foi um alerta máximo para 24 municípios de Mato Grosso nessa semana para temporais, né? A gente tem as equipes já preparadas, temos um centro de operação integrado que recebe essas informações, né, durante o dia, durante a semana. A gente tem um acompanhamento, não estamos nesse momento em contingência no estado de Mato Grosso, mas estamos preparados porque ao longo do dia existem previsões de chuvas em várias cidades do estado. Então a gente já está com a equipe disponibilizada, né, se acontecer essas chuvas na intensidade que estão parecendo que pode acontecer, nós temos equipes preparadas. Mas o que acontece nesse período de chuva? Fortes ventos e rajadas de ventos, descargas elétricas e intensidade de chuva, pode ser que postes possam cair, condutores possam se romper, né? E isso é um perigo. Então, toda vez que isso acontecer, o que a gente recomenda? Mantenha uma distância segura desses equipamentos elétricos. E o risco agora também é a questão de árvores, né? E aí, nessa ação de árvores, o trabalho preventivo poderia evitar muitos acidentes? Sim, com certeza. Já começa lá pelo plantio, né? A gente precisa entender que aonde tem os postes de energia elétrica são lugares que foram projetados, são lugares que foram autorizados pela prefeitura para poder colocar ali aqueles postes. Porque o nosso sistema de distribuição em Mato Grosso, ele é praticamente 100% aéreo. Nós não temos rede subterrânea no estado de Mato Grosso, né? Então, todo o estado, a rede é aérea. Então, eu tenho que olhar para cima. Eu vou plantar uma árvore. É de pequeno porte, é de médio porte, é de grande porte. Evita plantar árvores nos locais que já tem os condutores de energia elétrica. Se tem árvore plantada, muito cuidado com o poste. Quando a gente olha para um poste, a gente vê ali 4 fios ali no meio do poste e 3 lá em cima no topo. Ali está a baixa tensão, aqueles 4 postes, o neutro e a baixa tensão, que é o 110, que é o 220, que vem para a casa da gente, já rebaixado pelo transformador. E lá no topo do poste, eu tenho 13.800 volts. Então tem um perigo ali, um risco de qualquer contato, qualquer objeto que tiver contato, vai energizar aquele objeto. Então a árvore, se a árvore ali, eu, proprietário daquela árvore, vou manter uma poda para evitar com que esses galhos cheguem próximo ou encostem.
E se tiver encostando, é mais perigoso ainda, né? O poder público também é responsável por essa poda. Então você tome muito cuidado ao contratar uma pessoa a fazer uma poda, porque também muitas vezes você vai estar numa escada ou até mesmo dentro da árvore cortando esses galhos, que é um risco maior ainda de queda, da pessoa cair, né? Se a gente for olhar o trabalho em altura, acima de 2 metros, ele tem que estar ancorado, tem que estar seguro pelo cinto e outras coisas mais. Porque mesmo achando, madeira isolante, a madeira não conduz, ela molhada e tudo conduz. E se uma árvore estiver encostando e estiver úmido, a própria árvore, ela está conduzindo. Se uma pessoa encostar nela, corre um sério risco de receber uma descarga elétrica. E nesses casos em que os fios estão encostando na árvore, então a poda pode ser feita pelas equipes de energia? É recomendável sim, porque nós temos equipes preparadas, especializadas, com caminhões preparados, com motopoda, com motosserra, isolado que chega ali e faz. Por isso que você vê em alguns lugares, quando a gente faz uma poda, até parece uma poda radical, a Energisa veio ali, cortou aquela árvore. É porque tem que cortar a árvore de uma maneira que você não ofenda a árvore, mas também que não fique muito próximo ou encostando para preservar a vida das pessoas que estão ali, os transeuntes, né, no dia a dia da cidade. E no campo, nesse momento, a gente tem aí, João, uma safra de soja, um plantio de soja praticamente encerrado, apenas municípios da região leste, lá no nordeste do estado, norte Araguaia, que ainda estão fazendo cultivo, que é normal, que eles também terminam sempre, começam mais tarde o plantio e terminam mais tarde. Mas praticamente foi encerrado o plantio. Isso não quer dizer que a movimentação de máquinas esteja encerrada, pelo contrário, são muitos os cuidados que são feitos ao longo da safra, né? Principalmente envolvendo pulverizadores. E aí eu conversava com o Galdino, os pulverizadores, geralmente o operador de máquinas, ele sai da sede da fazenda, do barracão, com aquele equipamento totalmente recolhido, os braços do pulverizador. E ele abre o equipamento na lavoura. Existem riscos de toque na rede elétrica? Isso é comum acontecer, Galdino? É comum. Se imagina a articulação daquele braço, a distância que fica aquela aberto. Se você tem um plantio muito próximo dos postes, não respeitou aquela distância de segurança que a gente pede que respeite, 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, não plante nada embaixo justamente por isso. Porque ele vai fazer a operação dessa máquina e se não tiver cuidado e encostar e bater num poste desse, pode quebrar o poste, pode danificar o poste, o cabo pode vir ao solo, ou no manuseio muito próximo, muito baixo da rede, o próprio pulverizador, o próprio braço, encostar no cabo, né? E o cabo está energizado ali. Então o que a gente recomenda? Se caso acontecer algo disso, de vir quebrar o poste, danificar o poste, ou de romper o condutor, o que se tem que se fazer? Primeiro, manter uma distância segura, não chegar. E retirar o contato do equipamento energizado e não descer do equipamento. Não caminhar para ver o que aconteceu, né? Porque quando acontece isso, se o condutor vem ao solo, cria no solo, no campo, um raio todo energizado. Se você entrar dentro desse campo energizado e caminhar, é a famosa diferença de potencial. A energia passa pelo seu corpo. Sim. Então, evitar isso. Primeiro, evitar o contato. Cuidar para não acontecer o contato. Se acontecer o contato e houver alguma energização do solo, saia desse campo. Mantenha a distância, fique dentro do equipamento, saia do campo, porque em determinado momento também a energia vem ser desligada. Ela não é desligada automaticamente. Ela leva um tempo para o nosso sistema de proteção poder enxergar o defeito e ser desenergizada. Então, assim, não é que o cabo veio ao solo, a rede desenergiza. Nas linhas de transmissões, nos linhões, são diferentes. O sistema de proteção é muito mais ajustado para isso. Agora, nas redes de distribuições, que são quilométricas dentro do estado, ela leva um tempo maior. Então, mantenha a distância, mas tudo está no evitar o contato. Essa questão do descer do veículo, muitas vezes esse contato pode causar algum incêndio no veículo e aí há risco e o condutor precisa descer. Tem também uma maneira, um jeito preventivo de se descer desse veículo? Tem sim. Tem, se chegar a esse ponto, né? A rede não desenergizou, o veículo está tendo um contato, não tem como tirar o contato do condutor. O que tem que se fazer? Não pode caminhar normalmente.
ou você caminha num pé só, para evitar de Mas dá para pular. Você pulou no solo pulou com os dois pés, com né? os dois pés, mantém ali os dois pés juntos e daquele momento para frente caminhe num pé só, ou rolando no solo. É porque o problema é o passo, o campo magnético. Então vai pulando num pé só. Pulando num pé só. Mas vamos evitar isso. Sim, né? claro. Vamos Mas é bom esse não é o precisar, extremo né? do extremo, né? o Que extre- ninguém precise chegar. Mas em algum momento é uma Isso informação é físico, importante. né? A famosa gaiola de Faraday, né? Você está dentro de um campo protegido. O pneu vai resistir até um determinado momento. Chega um determinado momento que o pneu talvez não resista mais. Começa a ter o contato da roda direto com o campo. Mas aí é muito tempo, né? Isso já estamos falando de muito tempo de contato, né? A gente espera que isso não aconteça e assim... Eu, nesses 23 anos de caminhada assim, não me lembro de ter um fato tão inusitado nesse nível, né, de contato. Muitas vezes, e é uma questão de rotina, é comum nas fazendas que se trabalhe em equipes. Isso. Então, muitas vezes, é até um risco maior para quem está fora do que aquele operador que vai ali aguardar que a rede caia e não tenha mais energia nos postes. Mas como existe toda uma equipe em volta, aquele campo, como se fala no entorno da máquina, não pode ser acessado nem por ninguém, né? Exatamente. Aí tá do lado, perto, vê o acontecido, desce do caminhão, do carro que está lá e vai ao encontro. Não faça isso. Mantenha a distância. Percebeu que teve uma ocorrência, gente? A recomendação, a gente fala no mínimo 10 metros de distância daquele local. Não aproxime. Não entre nesse campo, né? É uma informação que salva a vida. Informação que salva a vida. Eu já me deparei com situações da pessoa estar num tipo de situação dessa, de descer do veículo e ir lá para ver o que está acontecendo. Galdino, nesse período de chuva, com o solo molhado, esse campo ele se torna mais perigoso ainda, né? A água e a eletricidade não combinam, né? É uma coisa assim que é extremamente perigosa. Nesse período úmido, a tendência é que isso fique mais intenso. Sim. Se tiver uma descarga com maior intensidade, né? Então é a hora que a gente tomar mais cuidado com isso mesmo. E a questão dos caminhões também, né? A carga e descarga é muito comum nas áreas rurais, seja na sede, seja na lavoura mesmo, para descarga de insumos. Existe esse risco? Existem muitos acidentes até nesse sentido, nesse momento de carga e descarga? Ocorrem, porque a maioria dessas descargas são próximos de locais que têm energia elétrica, que têm os postes. E como o sistema é aéreo e na zona rural, a maioria da energia, a energia total, ela vem em média tensão. Ou ela vem em 13.800 volts ou em 7.900 volts. Chega no transformador e vem para a propriedade. E está ali um fio de energia, com energia, em média tensão. Aí a pessoa muitas vezes vai descarregar uma carga de insumo, um caminhão, e vai bascular a carroceria. Ou até o gado, Ou né? até o gado, no mangueiro. Colocar o gado num caminhão, no mangueiro, e não olha para cima. E não vê que ali tem um fio de energia que está energizado, que está ligado. E aí tem aquele contato. E muitas vezes com aquele contato, a pessoa... O que tem que fazer se tiver um contato? Não prestou atenção, não viu. Tira o objeto que está em contato. No momento, se você está ali basculando uma carga com caçamba, retira, vai na manete, bate ali, retira o contato. Porque o que faz a energia vir para o solo e vir é o contato. Mas o que a gente recomenda? Olhe para cima, preste atenção, tem um poste de energia, tem um fio de energia que está ligado em algum lugar. E muitas vezes também as instalações são antigas, né? São instalações que a proteção pode até demorar para atuar. Muitas vezes lá na chave, a banana está caindo muito, ele vai lá e faz uma gambiarra lá para a banana não cair. Muda a proteção. Aí, para desligar aquele circuito, é muito mais demorado. Bom, ele falou uma coisa agora, João. Eu sou da época, minha família veio para cá no final de 1989 e na época não tinha energia em Lucas do Rio Verde, né? Eu sou da época dos geradores ainda, em que tinha horário para começar e terminar, ligava e desligava. E com o tinha tempo, alguém no motor, lá no motor a diesel rodando. sempre pra ele pegar, tinha alguém, geralmente meu pai lá.
E aí, lembro muito da época em que ainda era muito estável, né? E a rede, quando chegou, então, a rede de energia na fazenda, caía muito. E sempre tinha uma madeira próxima ao poste onde fica a canela para se desligar, para ligar e ligar quando caía, né? É um risco também, é muito comum nas áreas rurais, a gente sabe disso, mas é um risco. É um risco, é um risco. O bater chave, né? O famoso. Essa atividade, né? Fechamento e abertura de chave, ela é feita com equipamentos de fibra de vidro, isolados, a vara, o bastão, a pessoa que executa, o eletricista que executa, ele vem com todo o equipamento, a mão dele protegida, com luva, isolada para isso, ele numa escada. Uma escada isolada também, porque qualquer fuga de energia que eu tiver ali naquele objeto, ela vem para o meu corpo. Eu tenho que evitar isso, né? E eu não posso estar diretamente no chão também. É a proteção de quem está operando. Se eu vou lá numa escada ou no chão com um pedaço de uma vara que não tem isolação nenhuma, eu sem uma luva também, o risco de ter um vazamento de energia ali, nós estamos falando de energia de 13.000 volts, 7.000 volts. De vir no meu corpo é muito maior. E muitas vezes até o solo molhado, né? É o solo molhado, muitas vezes nem com calçado adequado. Muitas vezes com uma... Se for dia de chuva, o próprio calçado molhado, né, em contato com tudo. E o sapato também que o eletricista usa, ele é um calçado já com a isolação adequada para a atividade dele. Se tiver um objeto de ferro, qualquer coisa de ferro, já tira toda a isolação dele. Então... O que isso pode acontecer? A pessoa pode até perder a vida numa simples operação dessa. Faz uma vez, faz outra vez, faz outra vez. Pior fica. É isso. Bom, João, informações importantes, né? Verdade. Uma das questões aí, pessoal do interior, você falou da questão da poda. Está tendo hoje, em torno das cidades, muita chácara. Uhum. E a gente, numa região bastante quente. Então, assim, a arborização na chácara são... constantes, são árvores nunca pequenas, né? Porque ela tem que dar sombra, tá? Por outro lado, Galdino, não tem as pessoas profissionais adequadas para lidar com a questão da poda. E deve ter muita gente hoje que está nos ouvindo na chácara pensando, escuta, eu estou aqui com a árvore encostada, né? E o que eu devo fazer? Qual que seria o procedimento? Se no meu município, na minha cidade, não tem alguém especializado, como que eu faço para contratar uma pessoa que faria isso com a segurança necessária? Então, se tiver muito próximo mesmo, ou até tocando, a Energisa tem condições de fazer isso. Sim. A Energisa tem condições. Agora, se não tiver nesse contato direto ou muito próximo, aí a pessoa mesmo, assim, com todo cuidado, com toda atenção, a maneira de podar, a maneira de colocar uma escada ali, porque não é dentro de um município, né? Sim. Não é um caso que a prefeitura teria condições de ir lá e fazer isso. Ou é o morador, ou é a Energisa. Sim. Então, nessas condições que tiver já encostando, aqui mesmo, nós estamos falando aqui, eu estou lembrando que você está falando, um colega me ligou, eu estive no local, olhamos uma chácara aqui no Cuspó do Ouro, a Energisa foi lá, conversei com o pessoal, mostrei para eles, a situação era de risco. A árvore já estava tocando naqueles... Geralmente acaba monofásico, né? Isso. A gente tem nessas chácaras, é um condutor monofásico, mas lembrar que naquele monofásico ali tem 7.900 volts. É um perigo muito, muito grande. Principalmente criança brincando, subir nessas árvores. Porque tem isso no sítio também, né? Tem. Na chácara. Tem mesmo. As crianças brincando. Então, tome muito cuidado com isso. Até arrepia. Você está falando aqui, ó, até arrepia porque a gente vive isso. Sim. Né? Então, entra em contato com a gente, fala com a gente. Eu sei que é uma atividade assim que muitas vezes a gente não presta muita atenção nisso. Né? Uhum. E é uma alerta, né? Você que aí que está ouvindo nesse momento essas informações, ó, cuide disso. Porque depois que acontece, é só lamentação. Né? E para quem nunca viu, eu tive a infelicidade de ver um acidente muito sério num poste, né? É uma das cenas piores que eu já vi. E olha que eu já vi muita coisa, mas o óbito dado ali pela energia daquela que fica grudado é feia, horrível, horrível. Eu presenciei assim, durante muito tempo acordava com a imagem ali. É muito complicado isso. Não consigo nem imaginar. Mas como o Heitor falou e colocou aqui, todas as ações
existem uma forma de prevenção, desde o plantio da árvore, evitar esses locais e prestar atenção. Então, quem está em casa aí hoje, né, pode olhar para o seu pomar, olhar para o seu quintal, ver se tem algum risco e aí já tomar alguma atitude. Pelo menos afastar por enquanto as pessoas dali. Isso. E aí depois tomar alguma atitude de reverter essa situação, né? Verdade. Nós temos uma ouvinte que ela estava com a dúvida, a Jusiliane Fornaza. Ela escreveu lá: bom dia, no meu ponto deu problema por causa de raio e ficou com o para-raio danificado. Já solicitei manutenção e até agora não obtive resposta. A Jusiliane Fornaza. Ela é de São José do Rio Claro, região de São José do Rio Claro, me parece. Já está passada aqui a informação, Jusiliane. Ok, vamos verificar, vamos olhar, tá? É isso, João. Informações aí para quem está na cidade também, para quem está no campo e opera máquinas e tem uma safra inteira aí pela frente, para que haja com cuidado. Verdade. 7h34. Agradecer nosso convidado pelas importantes informações, né? Obrigada, Heitor. Sempre à disposição, sempre trazendo informações aí para salvar vidas, né? A gente agradece e a intenção maior disso mesmo é salvar vidas, né? E ter todo cuidado. A eletricidade é um conforto, mas é um perigo. E quanto mais informação a gente tiver, mais a gente aprende a conviver com a eletricidade, inclusive dentro de casa. A gente pode depois dar algumas dicas de segurança também dentro de casa. Eu tenho 3 filhos e eu oriento eles todo dia também, tá? E que tenhamos um bom feriado e bons dias de trabalho aí. Amém. Obrigada, João. Eu que agradeço. Sempre um prazer recebê-los aqui. Bom feriado para vocês. Igualmente para todos vocês, todos os ouvintes. Terça-feira que vem estou aqui, ou então bem cedinho, a partir de 5h20 no Bom Dia Agro.